bem-vindos a mais um episódio do podcast EASA. Hoje o tema é hepatite e eu estou com o professor, que ele é líder do projeto, e ele vai falar um pouco sobre a hepatite. O mês de junho é o mês da hepatite e por isso a gente quis abordar um pouco mais sobre esse assunto, até porque muita gente não conhece e a gente queria conscientizar, né, as pessoas um pouquinho mais. Bom dia, eu sou o professor Lucas, sou professor formado pela USP em farmácia hospitalar e farmácia oncológica, e eu trabalhei com a dispensação de medicamentos para hepatite C e medicamentos para hepatite B. Bom, eu entrei nessa linha de frente desde o início dos meus primeiros anos dentro de um hospital, dispensando as medicações de alto custo, e eu vi esse avanço dos tratamentos de acordo com os protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre as hepatites, tanto as virais quanto as hepatites não virais. Bom, professor, a pergunta óbvia: o que seria hepatite? Bom, hepatite a gente pode pegar esse termo e criar um leque com ele e dividir ele em hepatites não virais e hepatites virais. Das hepatites virais a gente tem a hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e a hepatite E. A hepatite E ela não é comum no Brasil, ela é mais comum no continente asiático. A hepatite A ela se dá pelo contato orofecal, ela tem uma espontaneidade de cura pelo próprio corpo, então geralmente quem acaba pegando a hepatite A acaba tendo uma resposta imunológica eficaz e acaba se curando espontaneamente depois de algum tempo de repouso e tratamento com água, boa alimentação e evitar os medicamentos que são danosos ao fígado. A hepatite B, ela já é uma hepatite que pode se dar pelo contato ao sangue. Então, com materiais perfurocortantes, o sexo desprotegido, e a chance de cura espontânea dela é menor do que a da hepatite A. E após 6 meses de infecção, a gente já pode considerar ela uma hepatite crônica. A hepatite B, ela tem vacina, mas ela não tem cura até o momento. Então, a gente faz tratamentos com antivirais. Alguns antivirais são até usados em outros tipos de doenças, como o HIV. E a gente pode citar lamivudina, ritonavir, que são os principais medicamentos que englobam esse tratamento, que são medicamentos que são inibidores da transcriptase reversa, ou seja, eles inibem o RNA do vírus a ser transcrito em DNA. Na hepatite C, a gente pode ter o contato através do sangue e de materiais perfurocortantes também. E a chance de cronificação dele é muito maior do que da hepatite B. Porém, a gente, através de estudos de farmacogenômica e de estudos avançados, a gente chegou na cura para a hepatite C. Então, até 95% dos casos, hoje em dia, a gente pode chegar à cura através dos medicamentos, que são os medicamentos de ação direta contra hepatites virais.
Eu tinha separado também a hepatite D, ela também pode ocorrer no Brasil, mas ela é uma hepatite que ela precisa do vírus B para acontecer. Então, só quem tem uma co-infecção com o vírus B pode desenvolver o quadro da hepatite D também. Para as hepatites não virais, a gente tem as hepatites medicamentosas, as hepatites por esteatose hepática e as hepatites alcoólicas. Bom, professor, como se previne das hepatites? Bom, a primeira questão de prevenção das hepatites, na questão da hepatite A, do contato orofecal, a gente tem que lavar bem os alimentos, a gente tem que tomar cuidado com o compartilhamento de piteiras para quem fuma para quem usa algum tipo de dispositivo para fumo. O ideal é não fumar, né? Mas quem utiliza narguilé pode, de repente, ter um contato ali orofecal, compartilhamento de cigarro, etc. Mas ela se dá principalmente com o contato com a água contaminada e a ingestão dessas águas contaminadas ou de frutas e legumes que não foram lavados adequadamente. Essa é uma primeira prevenção. Para as outras hepatites virais, a gente vai ter o uso de preservativos, o não compartilhamento de objetos perfurocortantes. Principalmente a gente tem que tomar cuidado com manicure e numa manicure de confiança. E basicamente esses são os cuidados mais tangíveis que a gente tem. Professor, sobre os tratamentos, a hepatite se trata só com medicamento? Bom, no caso da hepatite a gente não vai tratar com medicamentos porque a cura é espontânea. Geralmente ela vai precisar de um tempo de repouso, boa alimentação e também a gente vai precisar que a pessoa tome bastante água, fique em repouso, tome cuidado com alimentos muito gordurosos e coisas do gênero. Bom, professor, o porquê que a hepatite ela pode ser tratada só com medicamentos e não com fitoterápicos? Bom, na hepatite, no caso da hepatite A gente não vai poder fazer o tratamento com medicamentos, né? Vai ser repouso e boa alimentação. E os fitoterápicos aí, geralmente eles acabam danificando bastante o fígado. A metabolização das ervas muitas vezes se dá pelo fígado. Então pode ocorrer uma lesão maior. Então a gente vai ter graus de fibrose ali no fígado e as plantas podem atrapalhar tanto a questão do avanço da doença em si, quanto atrapalhar os tratamentos medicamentosos. Pode interagir com alguma substância que já de protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde. Bom, agora a gente vai partir para algumas perguntas, né, que a gente fez uma enquete no Instagram sobre dúvidas que as pessoas têm sobre as hepatites. Bom, a Ana, ela perguntou qual que é o tipo de hepatite mais comum. Bom, a hepatite mais comum geralmente a hepatite A, devido a esse contato com alimentos contaminados. Então, a boa higiene
Os alimentos é uma forma fundamental de prevenção. E as hepatites medicamentosas, elas ocorrem de uma maneira muito comum. As pessoas costumam se automedicar constantemente, então acabam tendo lesões hepáticas. E as hepatites causadas por inflamação por gordura também, elas costumam ser bem prevalentes. O Lucas, ele perguntou qual que é o tipo de hepatite que é mais grave. Bom, em gravidade, a gente pode pensar mais na questão não da hepatite, mas sim do grau de fibrose e de lesões que ocorrem no fígado. Então a gente vai ter os estágios, né? Então a gente vai ter fibroses do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4, que já se enquadra na cirrose hepática. Geralmente, as hepatites que vão seguir esse prognóstico pior vão ser as hepatite C, hepatites medicamentosas e hepatites alcoólicas. São as que vão ter mais esse perfil de prognóstico ruim. Quando a gente está na fibrose grau 4, a gente já está em um grau de cirrose hepática, podendo desenvolver o carcinoma hepatocelular. Então, vai depender de quão precoce é o tratamento e a descoberta do vírus no sangue. Professora, uma dúvida. Qual seria a diferença entre a hepatite medicamentosa e a hepatite alcoólica? A hepatite alcoólica, ela se dá por conta do uso excessivo de bebidas alcoólicas. Então, geralmente em pessoas que têm problemas com álcool, que são pessoas alcoólatras, e fazem uso prolongado de bebidas alcoólicas, o fígado vai sendo lesionado devido aos metabólicos, né? E aí acaba se desenvolvendo esse quadro de hepatite. As medicamentosas, elas ocorrem por conta de fármacos. Então, tem alguns fármacos que eles têm uma propensão à toxicidade do fígado. Então, os antibióticos, por exemplo, eles têm um grau maior de propensão a danos no fígado. Não são todos os antibióticos, mas eles são grandes candidatos. Tem outros medicamentos que são chamados de medicamentos hepatotóxicos que podem causar hepatite medicamentosa. Então, seria essa a principal diferença. Professor, se essa pessoa ela possui hepatite, só que ela acontece algo e é preciso que ela tome esse medicamento, esse antibiótico, ela pode tomar ou ela não pode tomar, porque pode acontecer que esse medicamento agrave mais, né, a hepatite dela. Bom, aí que entra a equipe multidisciplinar, né? Então, os farmacêuticos, os médicos, a enfermagem, a equipe de enfermagem, nós em conjunto vamos fazer o ajuste de dose dos medicamentos que precisam ser utilizados, né? Então, a gente vai otimizar as doses dos medicamentos. A gente vai traçar um perfil de interação medicamentosa para ver se essa classe de medicamento é a melhor para o quadro do paciente e qual que é a dose recomendada para esse paciente. Então, alguns medicamentos vão ser usados sim, mesmo com essa questão da lesão hepática. Mas a gente vai garantir que essa lesão hepática não aumente com esses ajustes de dose.
A Duda, ela perguntou como que a hepatite se desenvolve no corpo. Bom, a hepatite, ela começa geralmente com pequenas lesões no fígado. A gente vai ter os hepatócitos, que são células do fígado, elas vão sendo lesionadas, geralmente pelos vírus ou pelo agente, né, causador da agressão. Pode ser um medicamento ou pode ser o álcool em si. E essas lesões, elas vão formando cicatrizes. Isso que é o que a gente chama de fibrose. E essa fibrose, ela pode ir evoluindo até o grau 4, como eu disse. Então, esse é basicamente o desenvolvimento. Nas hepatites virais, lá nos hepatócitos, o vírus ele vai se agregar no DNA dos hepatócitos e ele vai se replicando, causando uma carga viral maior e lesionando mais o fígado. Então essa vai ser a progressão da doença. Bom, o senhor já comentou, mas a Emily perguntou quais são as hepatites que você pode se vacinar contra e se a hepatite C tem vacina. Bom, a gente pode se vacinar, a gente se vacina contra a hepatite A e a B, a C não tem vacina, ainda não tem vacina, né? Esperamos que no futuro tenhamos vacina, mas ela tem cura. Então, a prevenção principal para a hepatite C vai ser tomar cuidado com o contato de lesões e algum tipo de sangue ou outra lesão, certo? Então a gente tem que ter certeza que não estamos lesionados e que não vamos sofrer, que não vamos ter contato com sangue infectado. Bom, a Emily perguntou se são todas. Bom, por enquanto, apesar de a chance de cura espontânea ser muito grande na hepatite B, cerca de 10% das pessoas que tiverem hepatite B, elas vão cronificar. Então, a hepatite B ela não tem cura, mas ela vai ter tratamento. Então, os tratamentos vão ser com antirretrovirais que inibem a transcriptase reversa. Então, ele vai baixar a carga viral e ele não vai deixar com que o vírus ele fique se multiplicando. Então, ele vai controlar a carga viral da hepatite B, fazendo com que a pessoa tenha uma vida melhor, tenha uma qualidade de vida boa. E, além disso, a gente tem outros medicamentos associados. Então, a gente pode utilizar a lactulose como um medicamento para retirar as toxinas que o fígado não consegue filtrar, porque o nosso fígado ele desintoxica o nosso organismo de vários tipos de metabólitos que são danosos para o nosso corpo. Então a gente pode ter uma associação de medicamentos, mas a hepatite B é que cronifica e não tem cura. Professor, no caso da hepatite alcoólica, ela possui cura? A hepatite alcoólica também não. A pessoa pode parar de beber e aí o estágio de fibrose em que ela se encontra, ele vai estacionar. Então ela não vai ter novas lesões. Porém, a hepatite alcoólica, ela não vai ter uma cura, assim, não vai ter um retrocesso da lesão que já aconteceu ali no fígado. O Amorim, ele perguntou se a hepatite ela
certeza podem levar à morte, porque após o estágio 4, que é o estágio de cirrose hepática, a gente começa a ter o quadro de câncer hepatocelular. Então, a partir desse momento, a gente pode ter mais complicações, né? A gente pode ter a falência hepática e vir a óbito. E a gente pode também, antes do carcinoma em si, a gente pode ter uma falência renal que precise ou de um transplante urgente ou que a pessoa entre em óbito. Então, as hepatites, elas podem levar a óbito, sim. Quais são os sintomas, professor, que eu sinto que são sintomas das hepatites e que eu já devo me preocupar para procurar um profissional? Os principais sintomas vão ser as fezes brancas ou o xixi, a urina, ele vai sair numa cor muito escura, parecida com a Coca-Cola. Esse já é um sinal muito claro, muito evidente de que já está ocorrendo uma inflamação no fígado. Outras coisas que podem acontecer, então pontadas na região do fígado, gosto amargo, um gosto ruim na boca, confusão mental, olhos amarelados, pele amarelada. Então tudo isso pode ser um sinal de hepatite. Então aí a pessoa precisa procurar um médico e verificar através dos exames se ela possui algum tipo de hepatite. Bom, se a pessoa possui todos esses sintomas, o médico não diagnosticou, é muito improvável que outra doença possa apresentar esses sintomas. Então, seria melhor procurar a opinião de um segundo especialista para verificar essa questão, porque pode ser que o diagnóstico das hepatites virais seja negativo. Então você não tem um vírus no corpo, mas você pode ter um outro tipo de hepatite. Então, as hepatites gordurosas, elas são diagnosticadas através de ultrassom, e a gente tem um teste também chamado FibroScan, que é um ultrassom para a gente ver o grau de fibrose do fígado. Então, a gente tem exames complementares para saber se a pessoa tem uma inflamação no fígado causada por outro agente que não seja um agente viral. Sobre as hepatites virais, como que o vírus ele nos alimentos e tudo mais? No alimento, o vírus ele vai, como eu disse, na hepatite A é o contato oral fecal. Então, quando alguém infectado acaba tendo contato com águas, né, e alguém acaba tendo contato com essa água que foi infectada, aí a pessoa pode acabar tendo o quadro de hepatite A. E nos outros casos são o contato sanguíneo mesmo. E aí o vírus vai chegar nos hepatócitos e ele vai começar a fazer a transcrição. Ele vai deixar o RNA dele, e aí a gente vai ter a transcriptase reversa, que ela vai transformar o RNA dele em DNA.
E aí assim o nosso corpo ele vai de uma forma que ele costuma fazer normalmente, replicar proteínas ou o nosso próprio DNA para fazer a mitose. Então é dessa forma que o vírus acaba conseguindo utilizar o nosso corpo para fazer outras cópias dele mesmo. Com quantos anos? Com quantos anos eu devo me preocupar? Começar a me preocupar com a hepatite? Bom, Ou quando? a hepatite, ela vai, dependendo da hepatite, ela vai se manifestar em determinados períodos. A hepatite A, ela já é uma hepatite aguda, ela já vai se manifestar rapidamente, então em cerca de 15 dias a pessoa já tem os sintomas e sinais. Às vezes ela precisa de internação e às vezes não. Na hepatite B, a gente vai ter sinais dela entre 15 dias até 6 meses. Então, com 6 meses a gente tem certeza se ela se cronificou ou não. E a hepatite C, ela só vai dar sinais após 20 anos de infecção. Então, se a gente não faz exames regularmente, a gente só descobre após 20 anos da infecção. E ela é mais encontrada no continente asiático, então ela é muito parecida com a hepatite A. Ela vai se desenvolver das mesmas formas, o contato também é oral-fecal, mas aqui no Brasil a gente não tem a incidência dessa hepatite, ela é basicamente erradicada aqui. E a hepatite D, ela só vai conseguir se instalar no organismo como uma co-infecção. Então ela precisa do vírus B para conseguir sobreviver no corpo humano. Sem o vírus B, ela não consegue se desenvolver no corpo humano. Então, se a pessoa possui hepatite B, ela também possui hepatite C. Sim. Então é possível contrair mais de 2 hepatites. Sim, é possível. Inclusive, a gente chama de co-infecção quando a gente tem mais de um tipo de hepatite, ou a gente pode ter um tipo de hepatite e uma co-infecção com outras doenças, outras ISTs também. A hepatite C é considerada, a B e a C podem ser consideradas ISTs, porque apesar de ser baixo o nível de transmissão por via sexual, ela também pode ocorrer, né? Então a gente pode ter uma co-infecção com HIV, com sífilis e etc. A gente pode ter mais de um tipo de vírus circulante e aí vai ter um tratamento para cada um desses agentes etiológicos. Professor, quais são as doenças que facilitariam a pessoa contrair as hepatites? Bom, no caso, não tem uma parcela específica que pode contrair as hepatites. Todos nós somos possíveis pessoas portadoras de hepatite A, B e C. Então, a gente precisa fazer regularmente os exames de hepatites virais. Junto com, a gente pode procurar um infectologista, junto com os exames de HIV, a gente pode solicitar os exames de hepatite A, B e C também. E a última pergunta, a pergunta da Andrea, quais medicamentos não tomar, né? Quando se tem hepatite, o senhor explicou tudo que é feito certinho.
Basicamente, a gente deve evitar a automedicação, mas Mas tem algum medicamento que você não deve tomar de jeito nenhum para a hepatite? basicamente os medicamentos hepatotóxicos vão ser principalmente os anti-inflamatórios esteroidais, então ibuprofeno, mesolida, prednisona, eles vão ser medicamentos altamente tóxicos para o fígado. Alguns antibióticos vão ser também extremamente tóxicos para o nosso fígado. Então são as classes que vão ser que vão ter um critério mais rigoroso para ser administrado se o médico prescrever. Então aí entra naquela questão de ajuste de dose, se for necessário tomar esses medicamentos. Professor, o senhor acha que deveria, o Ministério da Saúde, deveriam fazer campanhas sobre esse tipo de causa? Porque são medicamentos que muitas pessoas se automedicam. São medicamentos que você encontra fácil e que causam hepatite. O que o senhor acha que poderia acontecer para que isso não ocorra? Bom, existem algumas campanhas no Ministério da Saúde em que a gente pode acessar cartilhas ou materiais sobre hepatite C. E existem algumas campanhas também sobre a conscientização da hepatite C, e é sempre bom consultar um infectologista e um farmacêutico para saber sobre os medicamentos, quais são os medicamentos potencialmente perigosos e danosos para o fígado. E dentre eles também estão os hormônios que muitas pessoas utilizam, anabolizantes, né, que são hepatotóxicos também. Então, a gente tem que ter um uso muito racional dos medicamentos, e a gente precisa saber sobre a nossa saúde. Então, regularmente fazer exames também uma via de acesso e de prevenção que a gente pode tomar como medida. Bom, minhas declarações finais, procurem fazer exames, né, rotineiramente, tomem os devidos cuidados, né, lavar bem os alimentos, tomar cuidado com medicamentos hepatotóxicos, evitar a automedicação, tomar cuidado com objetos cortantes, compartilhamento de alicate de unhas e etc. São as principais vias de infecção, e principalmente o uso de preservativos. São as minhas principais observações e as principais dicas que eu tenho. E ficamos por aqui, gente. Eu agradeço. E fiquem ligados para o próximo episódio, que eu começo a ficar com menos sem interesse.